capítulo 100. Livro de Salmo, capítulo 100. Livro de Salmo, capítulo 100, versículo 1 em diante. Salmo 100, versículo 1. Quantos acharam aí, diga glória a Deus. Vamos ler, versículo, é o salmo curtinho, vamos ler o salmo todinho. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Fala comigo, sabei que o Senhor é Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, sabei que o Senhor é Deus. Vamos continuar lendo. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Eu sou dele, Ele é meu dono. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Fecha os teus olhos, vamos orar? Deus, nós cremos nisso que está escrito aqui, porque é a tua palavra, e nós cremos que o Senhor é bom, o Senhor é tremendo. Deus, talvez nas nossas vidas não aconteçam tudo aquilo que nós temos planejado, mas eu sei que porque o Senhor tem algo muito melhor para nós, porque o Senhor é bom. Pai, eu sei que há dias de dificuldade, de angústia, mas eu sei que até isso o Senhor vai usar de alguma maneira para o nosso bem, porque a tua palavra nos promete que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, eu também sei que mesmo no momento onde parece que nós estamos abandonados por Ti, isso é uma mentira do diabo, que a Tua mão e a Tua graça têm nos conduzido. Pai, eu oro a Ti, que isso seja verdade nas nossas vidas nessa noite, e que a Tua palavra possa nos consolar, a Tua palavra possa penetrar no nosso coração, e possamos sair daqui, Pai, edificados e consolados, por meio do Teu Santo Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Na vida cristã, há muitos porquês sem resposta. Há muitas dúvidas que não serão sanadas enquanto nós estivermos aqui nessa vida. Isso é fato. Entretanto, a palavra sofrimento, e esse tema é um dos mais polêmicos para todos nós. Como é possível um Deus completamente bom e tremendamente todo-poderoso permitir tantas desgraças? Menina estuprada. Esses dias eu vi na Síria, estava acontecendo uma rebelião no país, eu acho que era contra a ditadura do país, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o que era, mas eu sei que alguns soldados, alguns homens estavam matando muitos adultos, só que ainda assim os adultos continuavam a se rebelar. Então eles mudaram a estratégia, começaram a matar as crianças. Mataram uma criança assim, a queima-roupa, deram um tiro na cabeça dela, explodiu a cabeça todinha de uma criança. Outra criança foi degolada. Há um tempo atrás eu vi uma matéria que falava sobre uma criança que havia sido usado como criança-bomba em Israel. Colocaram uma bomba em volta dela, de um neném, colocaram ela no meio de um shopping, se eu não me engano, e a explodiram. O problema não é a dor. O problema é a dor no mundo de Deus. Sendo assim, a nossa confissão de fé, que é Deus é bom, Deus é amor, para muitas pessoas acaba se tornando uma grande declaração de dúvida. A minha confissão de fé, de que Deus é amor, para muita gente acaba se tornando uma grande declaração de dúvida. Pois veja, se o nosso Deus fosse como os Zeus, o Deus dos gregos, que oprimia mesmo os povos. Tem uma história de Zeus, que é o Senhor Supremo do Olimpo. Diz que ele vê em Ganimedes uma beleza assim, uma coisa linda, um sujeito muito bonito. Então ele decide vir à terra, Zeus se transforma numa águia e faz de Ganimedes o seu escravo, na cama e na mesa. Seu escravo sexual. Se o nosso Deus fosse o Zeus, esse ser mesquinho e terrível e cheio de paixonites homossexuais, nós jamais estaríamos perguntando, meu Deus, por que tanta desgraça? É por isso que tem um documentário, um filme sobre Pancho Villa. Foi um revolucionário mexicano. Tem um momento que Pancho Villa pega o seu revólver e vai atirar numa mulher inocente. E alguém diz, Pancho, não faça isso!
Deus está te olhando. E Pâncio responde: se Deus existe, Ele não está no México. Ele foi embora daqui faz muito tempo. Devido ao tanto de pobreza, miséria e desgraça que havia no México, ele disse isso. Então, meu irmão, num mundo como o nosso, cheio de tanta tristeza, cheio de tanta injustiça, cheio de tanta desgraça, a Bíblia me ordena aqui nesse salmo a servir a Deus com alegria. É possível isso? Servir a Deus com alegria no meio de um mundo cheio de tristeza? Qual é a resposta bíblica para o sofrimento? Qual é a resposta de Deus à dor? Essa é a minha pregação de hoje, não sei se o A está certo ali. Então, por que servir a Deus? E qual é a resposta de Deus à dor? Eu não vou me demorar hoje na minha pregação. Primeiro, por que eu tenho que servir a Deus? E qual que é a resposta de Deus à dor? Primeiro, porque Ele é Deus, é por isso que eu tenho que servir a Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Porque Ele... Aqui diz o texto, olha, sabei que o Senhor é Deus. Por que isso, aquilo, outro? Por que isso? Eu não sei muita coisa não, meu irmão. Mas de uma coisa eu sei, que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, como diz aqui o versículo 5, e que Ele é justo e que Ele governa a terra. Eu não entendo muitas coisas, mas eu creio naquilo que a Bíblia diz. É o que a palavra do Senhor diz. O problema nosso é que nós queremos saber muitas coisas antes da gente se submeter, mas não é assim que funciona com Deus. Em Êxodo capítulo 20, a Bíblia começa ali a descrever os 10 mandamentos. Êxodo 20 é a descrição dos 10 mandamentos. Só que no versículo 2, Deus diz assim, antes dele começar a citar os 10 mandamentos, ele diz: sabei que eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Olha o que Deus diz: eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou dono de tudo, eu que mando. Aí o versículo 3 em diante ele começa: por isso não mate, não roube, não faça isso, não faça aquilo outro. Deus não precisa dar uma resposta filosófica para mim e para você, para eu não matar. Não, eu vou obedecer porque eu entendo que não matar é uma coisa boa. Por isso, é óbvio que é bom. É óbvio que é bom não matar. Mas Deus não precisa nos dar uma justificativa. Deus não precisa nos dar explicação de nada. Somos nós é quem devemos explicações a Deus. Tem outra passagem que é Romanos 9. Romanos 9:11. Olha o que Deus diz em Romanos 9:11. Que Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú antes de eles terem nascido. Deus salvou Jacó e mandou Esaú para o inferno antes deles terem nascido, diz Romanos 9:11. E aí ele continua, para que o propósito dele, antes que eles tivessem feito bem ou mal, eles não tinham nem nascido ainda e Jesus já tinha determinado quem ia para o céu e quem ia para o inferno. Você sabia que eu já fui xingada demais por pregar isso, que Deus escolhe mesmo, que Ele salvou quem quem vai para o inferno. Está escrito aí. Sabe por que a maioria das pessoas odeiam essa doutrina? Porque elas não entendem isso. Nem eu entendo. Eu apenas creio. Está escrito, está escrito. Você já... Vamos ler lá, vai. Vamos ler. Romanos 9:11. Não desmarque do Salmo aí. Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 11. Quantos acharam, digam glória a Deus. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Olha que... Agora vamos continuar lendo o versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Eu faço o que eu quiser. Versículo 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, o homem está se queixando, mas quem é Deus para fazer isso? Aí olha o versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem és tu? A pergunta não é, quem é Deus para fazer isso? A pergunta correta é, quem somos nós? Uma vez, um irmão aqui estava me contando, que um cara falou assim, quem é Deus? Por que Deus só salvou no dilúvio um casalzinho de animal? Em alguns casos, 2 casais. Quem é ele para fazer isso?
Quem somos nós para questionar Deus? Essa é que é a pergunta. As nossas dúvidas, meu irmão, não se resolvem quando a gente entende tudo. Isso vai acontecer na glória. Aqui ainda não. Aqui a gente vai morrer ainda com muita dúvida acerca de muitas coisas. Mas as nossas angústias, o nosso consolo, não vem através do conhecimento total de todas as coisas, senão a gente ia sucumbir de tanta informação no nosso HDzinho pequeno. O nosso consolo vem de confiar e depender de que Deus é bom. E ainda que eu não entenda muitas coisas, Deus é bom. Deus é bom. Você não precisa, meu irmão, saber disso e daquilo outro, saber tudo que existe. Por que eu estou passando por isso? Eu quero saber por quê. Você só precisa saber, diz aqui o Salmo, uma coisa, saber que o Senhor é Deus, meu irmão. Saber que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, perdeu todos os filhos, perdeu todo o dinheiro, perdeu a saúde, e a única coisa que ele não perdeu foi aquela praga da mulher dele, que era uma cobra. A única coisa que ele não perdeu. Tudo. E aí ele começa a questionar, como diz Jó 10:2, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Isso não é justo, e não sei o quê, bababá, e começa um monte de argumento, e tal, e não sei o quê, bababá. Quer ver a resposta de Deus para Jó? Abre lá, Jó 38. Jó está lá depois de Salmo. Desculpa, antes de Salmo. Jó, capítulo 38. Jó fica o livro inteiro perguntando, por que isso é justo? Não sei. Por que o Senhor permitiu isso? Perdi meus 10 filhos. Olha a resposta de Deus para Jó. Jó 38, versículo 1. Quantos acharam, digam amém. Depois disso, o Senhor do meio do redemoinho respondeu a Jó: quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos, põe um cinto no lombo aí, se arruma aí, rapaz. Como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tem entendimento. Os irmãos conseguem perceber Deus dando risada aqui ou não? Que Deus está tirando sarro de Jó, né? Você consegue ler isso? Onde você estava, Jó, quando eu fiz o mundo, rapaz? Vai, fala comigo, vai. Versículo 5. Quem lhes pôs a medida, se é que o sabe? Todos nós sabemos que o mundo é infinito, né? E Deus está perguntando para Jó. Vai lá, Jó, fala para mim a medida do universo. Versículo 6. Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites, e lhe pus por ferrolhos e portas, e disse, até aqui vai vir o mar, só em época de tsunami, né, que às vezes Deus extravasa um pouquinho, até aqui virás e não mais adiante, aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Onde você estava, Jó, quando eu fiz o mundo? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Deus está zombando de Jó. Ô Jó, você sabe, eu que comando, Jó, tudo, eu que fiz a girafa. Você sabe por que eu fiz a girafa assim? É assim que ele continua aqui o texto. Qual que é a resposta de Deus para Jó, então? Jó está lá, e por que eu sofri? Por que eu fiz isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu não sei o quê? Qual que é a resposta de Deus para Jó? Calma, Jó, calma. Nossa, você passou, eu fui longe, né? Com o seu, eu fui longe. Nossa. Vou pisar no freio agora. Ai, me perdoa, Jó. Olha a resposta de Deus para Jó. Quem é você, garoto? Vou te responder. Fala para mim sobre a criação. Você entende como que o mundo foi criado? Não. Sabe o que Deus está dizendo? Jó, você não entende nenhuma coisa tão simples que é a criação do universo, para mim, que eu criei em 7 dias. 6 dias e no 7º descansei. Uma coisa tão simples você não entende e você quer discutir comigo sobre sofrimento. Você acha capaz de entender e querer todas as respostas hoje? A Bíblia diz em Isaías, não são os meus pensamentos, os pensamentos dos homens, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, muito mais altos do que os seus, diz o Senhor. E você querendo entender tudo. Por que isso? Por que o outro tem? Se você procurar resposta, não vai achar. Do porquê tem gente que morre rico e é homem de Deus, e morre rico, como Davi, e porque tem gente que é homem de Deus e morre pobre, como Paulo. Não vai achar, pelo menos não enquanto nós estivermos aqui. Nossa cabecinha ainda não dá conta de entender. Não dá conta, não dá conta. O que a gente faz? A gente faz o que Jó fez. Diz a Bíblia que ele se humilhou e falou, bendito seja o Senhor. Depois que Deus deu essa chibatada nele aqui,
essa chibatada de argumentos divinos. Aí Jó fala: Senhor, eu falei como um louco. Quem sou eu para falar de justiça, daquilo que é justo, eu que nasci todo em pecado? Quem sou eu para falar daquilo que é bom, eu que sou mal? Quem sou eu para falar das coisas certas, sendo que eu sou todo errado? Quem sou eu para discutir com Deus? Não é o mesmo argumento do apóstolo Paulo em Romanos 9? Quem és tu para discutir com Deus, garoto? Se põe no seu lugar. Se humilha. E não fica bravo. Se arrepende. Se dobra. Se prostra. E todo aquele que se humilhar, diz a Bíblia, esse Deus vai exaltar. E todo aquele que for fiel no pouco, é esse que Deus vai colocar sobre muito. Mas aquele que fica o tempo inteiro, não é justo, e não sei o que, e não sei o que lá mais. Irmão, toma cuidado quando você começar a falar esse negócio de que não é justo. Porque aí Deus vai te dar o que você merece, você está perdido. Eu oro a Deus, Deus não me dá o que eu mereço, senão eu estou frito. Eu estou frito. Não consigo entender um monte de coisa. Um monte delas. Um monte delas. Mas, ainda assim, eu prefiro ficar com Deus. Tem muito dia de angústia aqui no meu coração. De muita angústia. Mas é justo. Fulano ali ganhando tanto. Trabalha nada, rapaz. Meu Deus, só eu sabe quanto que nós trabalhamos aqui, Jesus Cristo. É justo isso? O que eu sei de justiça para falar de justiça com Deus? O que eu sei de merecimento se eu não mereço nada? Eu sei que muitas vezes eu não sinto isso. Eu sei que muitas vezes eu me sinto muito digno, muito merecedor, mas isso é mentira, do diabo. Eu não mereço nada. Ainda que tem horas que eu sinta outra coisa, que eu mereço muita coisa, que eu sou muito bonzinho, isso é mentira. O único bom, já disse Jesus, é Deus. Só Ele. Eu e você não merecemos nada. Eu e você não merecemos nada. Mas por isso que tem uma frase que diz assim: Deus é misterioso, muito misterioso. Mas é melhor existir com um Deus misterioso do que sem mistério, mas também sem Deus. Eu prefiro andar de vez em quando meio sem enxergar as coisas, porque Deus está enxergando por mim, e porque eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que até nas horas mais difíceis Deus pode reverter as coisas ruins para o bem. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei nisso, que até aquilo que é de ruim, Deus vai usar de bom. Meu irmão, quem imaginava que hoje aquilo que nós chamamos de glória, que é a nossa salvação, a cruz, o instrumento de condenação romana, de humilhação, de vergonha, hoje é a nossa glória. Quem poderia pensar que 2000 anos depois estaríamos nos gloriando naquilo que era a maior vergonha em Israel e no Império Romano? Quem podia imaginar que até a cruz Deus podia usar para salvar? Quem pode então imaginar que até sofrimentos mais terríveis Deus pode usar de alguma maneira para o bem? Eu não duvido mais. Depois da cruz, não há nada que Deus não possa reverter. Depois da cruz, daquela angústia e daquela humilhação, não há nada que Deus não possa alterar. Quantos creem? Eu creio nisso, meu irmão. Então, eu sei como que não é fácil, como as coisas são difíceis. O tempo inteiro a gente é atacado por dúvidas, por medos, por angústias. Eu sei porque eu também sou ser humano. Eu sei porque eu também sinto isso muitas vezes. Tem hora que sinto inveja mesmo, dá vontade de matar. Ai, por que fulano quer mais? Por que ele tem, eu não tenho? Ai, meu Deus. Os irmãos não têm essas coisas, né? Só eu, né? Só eu que sou pecador. Alguém tem também ou não, tio? Deixa eu ser pecador sozinho, não, irmão. Pelo amor de Deus, por favor. Terrível. Aí eu lembro aqui, ó, da minha cabeça. Aí eu lembro da minha fé. Que a minha fé não está baseada nessas minhas emoções que flutuam muito. Nessas minhas emoções que tem dia que tá bom, que no outro dia já não está muito legal. Que tem dia que você levanta assim, sem saber explicar. Nossa, que alegria. E no outro dia, acordei com o pé esquerdo hoje. Eu não fico baseando a minha vida nisso que eu sinto aqui. Eu baseio a minha vida no que eu creio. E o que eu creio é que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. É isso que eu preciso saber. Meu irmão, saiba de uma coisa. Saiba que só o Senhor é Deus. Segundo, por que eu tenho que servir a Deus? E qual que é a resposta de Deus à dor? É o seguinte, a resposta é que Deus é bom e vai ser sempre bom. Por que eu tenho que servir a Deus? Porque o Senhor é bom. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. O Senhor é bom, meu irmão. É o que diz aqui o Salmo 100, não é? O Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. É o que diz o versículo 5 do Salmo 100. Quer ver? Vamos ler lá? Porque o Senhor é bom. Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Por isso celebre a Deus com júbilo. Se alegre no Senhor. Meu irmão, não havia cados nem abrolhos, paralíticos e nem tetraplégicos, cegos e nem doentes antes do pecado. Antes de Adão tomar aquela bendita decisão. Mas diz a Bíblia que todo esse caos que eu e você vemos é culpa do homem. Deus não tem culpa disso. Foi o homem que escolheu a coisa errada. No entanto, isso não explica muita coisa. Porque já que todos pecaram, como diz Romanos 3, 23, porque somente alguns, ou porque alguns sofrem mais do que outros, já que todo mundo pecou, já que todo mundo merece o inferno, já que não há um bom na terra, porque alguns já nascem bonitos e belos, e outros feios, cegos, com problemas. Por quê? Já que todos pecaram. Nós gostamos muito de falar, né? Porque a gente planta, tudo que a gente planta a gente colhe. É verdade. Mas e o que aquela criancinha plantou? Aí que entra a doutrina espírita. A doutrina espírita tenta responder assim: essa criança nasceu assim, com um defeito, com uma falha, com uma deficiência, porque ela pecou na vida passada. E aí, por isso ela veio assim. Essa é a resposta deles. Se você pensar bem, puxa vida, parecia, se isso fosse verdade, percebe que não teríamos mais problema de perguntar por que Deus é bom, Deus é ruim, como é que é? Não sei se Deus é bom não. Acabavam as perguntas. Mas é mentira, essa doutrina não existe. Porque Hebreus diz que ao homem basta morrer uma vez só. Não tem morre, reencarna de novo, vira um periquito na próxima vez. Aí, na outra volta um hot dog. Isso não está na Bíblia. Mas, pastor, qual que é a resposta bíblica então? Qual que é a resposta da Bíblia? Do porquê alguns vêm com uma deficiência e outros não? Por que o mundo é tão injusto? Qual que é a resposta da Bíblia? Eu vou te dar agora. 3 pontinhos. É essa a resposta bíblica, nenhuma. Não tem. Não, você pode ler a Bíblia aí. Teve uma vez que havia um rapaz em João 9 que havia nascido cego. Perguntaram, quem pecou para que ele nascesse assim? De quem é a culpa? Me dá a razão filosófica. Aí Jesus responde, não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para manifestar a glória de Deus. Essa resposta que complica a gente, não é? Se fosse, né, foi o pai dele que pecou, então foi na vida passada, ele era um cachorro muito malvado e mordeu muita gente, e por isso ele veio assim. Acabava, não tinha mais pergunta. Acabou. Agora, essa resposta de Deus que parece que não responde nada, essa resposta de Jesus que parece que não responde nada, é que arrebenta com a gente, né? Porque se a gente não tem ninguém para acusar, a gente não tem uma explicação lógica do tipo 2 mais 2 dá 4. Não. No mundo dos amigos de Jó, onde todo ruinzinho recebe coisa ruim, e todo bonzinho só recebe coisa boa, fica fácil responder todas as perguntas. Mas no mundo de Deus, onde Paulo, homem de Deus, tem uma vida tão desgraçada e tão sofrida, e da mesma maneira, Davi, um homem de Deus, nem tanto quanto Paulo, eu acho, e tem uma vida tão mais confortável, a gente não entende muita coisa. As regrinhas parece que vão... A regrinha que há é que não há muita regra, parece. Que as coisas nem sempre dão, as contas de Deus parece que nem sempre dão iguais na nossa cabeça. Entende uma coisa, meu irmão? Não dá para entender tudo. O consolo não vem pelo conhecimento completo. Vem sim pela dependência e pela confiança de saber, eu sou um inseto perto de Deus. Como é que eu vou entender todos os caminhos dele? Imagina uma formiga tentando filosofar comigo, com você. Qual que é o animal mais estúpido? Eu não sei, eu acho que é a vaca, não sei. A bicha não faz nada, né? Só come, faz nada. Periquito ainda tem alguns que canta, fala, né? Cachorro, rabando o rabo, você faz ele de rodopia, vaca não faz nada. Nada. Eu acho que é o bicho mais burro que tem, não sei. Mais estúpido.
Imagina uma vaca tentando debater com a gente. Não dá, né? Por quê? Porque é uma vaca. Neurônio de vaca. E nós tentando debater com Deus? Não dá para... É óbvio que eu estou brincando, né? Nós não somos uma vaca comparado com Deus. Você não está ofendido. Nós somos muito pior, né? Muito pior. O que nós somos comparado com Deus? Os meus caminhos, diz o Senhor, são muito mais altos que os seus. Como é que você vai querer entender tudo, meu filho? Não dá. Esse não foi o problema de Adão? Qual que foi o problema de Adão, meu irmão? Ele queria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não queria ficar dependente e inocentemente dependente de Deus. Ele queria conhecer tudo por si só. Esse foi o problema de Adão. Ele não queria que Deus o conduzisse. Por que acontece tanta desgraça? De vez em quando eu ouço, né? Por que o fulano morreu? Isso não é justo. Não mesmo, meu irmão. Para Deus ser justo, Ele tinha que matar todo mundo. Para Deus ser justo mesmo, para Ele dar o que todo mundo merece, ninguém tinha que ter nem vindo à vida. Você não tinha que nem ter respirado. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A não ser se você crê diferente, que a Bíblia está errada, que você não é tão mau assim. Que nós não somos tão pecadores. A única coisa que você tem que entender é: Deus é bom e eu sou mau. Deus é bom e eu sou mau. Essa é a maior confissão de fé que existe. Na realidade, todo o cristianismo gira em torno disso. Deus é bom e eu sou mau. Imagina, a gente faz a pergunta muito errada. Vamos imaginar o seguinte: tinha uma cidade e eu ajudei a construir aquela cidade. Eu fiz tudo por aquela cidade e ainda assim aquela cidade me expulsou. Eu fui o fundador, o idealizador, fiz a constituição da cidade, ajudei toda aquela população. Tem mais de 100 mil pessoas naquele lugar. Fiz tudo por eles e como recompensa eles me rejeitaram. E por conta disso, como eles eram pessoas que não sabiam muita coisa, eu que sabia, só uma ilustração. Eles precisavam de mim e não sabiam. E eu fui embora, porque eles me rejeitaram. E aí o caos começou a reinar no lugar. Morte, destruição, fome, doença, praga. Porque eles me rejeitaram. Mas aí, vamos imaginar o seguinte, claro que eu era um super ser, né? E essa cidade era de pessoas pequenas, que não sabia de muita coisa. Aí depois de muito tempo eu volto naquela cidade. E daquela desgraça de gente que me rejeitou, que só fez o mal, está um caos instalado lá. Gente morrendo todo dia, doença para tudo que é lado. E aí eu começo a curar algumas pessoas. Mas eu não resolvo o problema de todos. Mas eu resolvo sim de muita gente, mas não de todos. Fala a verdade, você ainda diria que eu sou mau? Aquele povo me rejeitou. A sua pergunta não é: por que ele não ajudou o outro? A sua pergunta era: meu Deus, esse povo que rejeitou ele, esse povo tão maligno, e ainda assim ele decidiu curar e salvar alguém. Esse cara é o máximo. É óbvio que isso não é verdade a meu respeito. Mas eu estou te contando a história de Deus. A pergunta, portanto, correta, meu irmão, não é: por que ainda tem gente morrendo? A pergunta correta é: com base em toda a maldade humana, por que Deus ainda deixou alguém viver? A pergunta correta não é: por que tem um tanto de doença por aí? Por que eu não tenho tudo que eu queria e mereço? A pergunta correta não é essa. A pergunta correta é: por que eu ainda tenho alguma coisa? Eu que não merecia nada. Por que Deus ainda me deixou existir? Faz a pergunta certa, meu irmão. E todas as suas dúvidas e angústias vão começar a cair por terra. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. E o texto aqui diz que a gente tem que servir a Deus com alegria, com júbilo, com hinos de louvor, diz o cântico. E olha o que diz o versículo 1 do Salmo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras louvem ao Senhor. Uma terra próspera como do nosso país, do Brasil, uma terra muito próspera como a nossa, e uma terra lá daqueles países da África, ou então lá no deserto, onde não brota nada. Todas as terras, a terra que mana leite e mel e a terra seca tem que louvar o Senhor. A terra bonita e a terra feia, a terra pobre e a terra rica, a terra doente e a terra saudável. Diz a Bíblia, todo mundo, sem exceção, tem que louvar a Deus. Por quê? Porque Ele é bom, meu irmão. Eu não sei explicar muita coisa, mas eu sei que um dia, quando Jesus Cristo voltar,
todas as nossas dúvidas serão desfeitas. Mas para quem vai ser desfeita? Para aquele que continuou crendo em Deus, mesmo na hora mais difícil. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, até as coisas ruins. Já citei essa ilustração, mas vou te dar de novo. Lembra do cara? Estava no avião, caiu o avião. Ficou angustiado. Tá vendo? Deus me ama. Como é que Deus me ama? Permitiu o avião cair. Foi lá para uma ilha. Aí ele fez uma cabaninha. Olha, isso aqui que me sobrou, uma cabaninha, lá de palha. Construiu a cabaninha, foi buscar banana, buscar comida. Quando ele volta, a cabaninha pegou fogo. Aí começa a xingar Deus de novo. Tá vendo aí, ó? Só isso que me... Não adianta andar com Deus, não. Só tragédia. Só tragédia. Aí foi dormir de angústia, de depressão, coitado. De repente, chega lá um navio para resgatar o rapaz. E aí ele fica todo surpreso. Como vocês me acharam aqui? Eu já tinha perdido a esperança. Aí eles responderam: nós viemos pelo sinal que você mandou. Que sinal? O sinal de fogo. Você não mandou um sinal de fogo? Aí ele lembrou da cabaninha, né? Até aquilo que às vezes você pensa que Deus abandonou você, que Ele pôs fogo no seu último recurso, na sua última esperança. Pode ser isso aí, meu irmão, que lá na frente Deus vai usar essa coisa muito ruim que está acontecendo hoje, que lá na frente, de alguma maneira muito misteriosa, se você continuar crendo nele, que Ele vai usar para salvar a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, daquele que depende de Deus e daquele que crê que eu sou mau, mas que Ele é o único digno de toda glória. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não tem que me dar explicação nenhuma. Sou eu que tenho que dar respostas a Deus na hora da angústia. Sou eu que na hora da angústia que tem que falar coisas para Deus. Não é Deus que na hora da minha angústia que tem que ficar dando resposta para mim, não. Sou eu que na hora da angústia tem que levantar e dizer: Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu não sei porque está acontecendo isso, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o Senhor é Deus e que a minha fé está ancorada no Senhor, e o Senhor vai me arrancar dessa, e de alguma maneira miraculosa o Senhor vai reverter o choro em pranto, a angústia em alegria. Quantos creem?